eu tenho paixão pela língua portuguesa e pelas possibilidades que a língua portuguesa nos dá na escrita do poema. Então, tem outra coisa também. Eu tenho paixão pela imagem que pode ser construída a partir de palavras. E a partir dessa língua portuguesa, que é a língua mais bonita, mais perfeita que existe para mim. É claro que cada pessoa que escreve em sua língua mãe, né? E como diz, a língua é minha pátria, né? Enfim, como eu tenho essa paixão grande pela língua portuguesa e como eu tenho uma paixão também por construção de imagens através das possibilidades que a língua me dá, com certeza eu digo, quando você fala em inspiração e transpiração, com certeza eu digo que é transpiração. A palavra me inspira, uma palavra me inspira. Então, a inspiração, ela vem da língua, da palavra. Sabe? Essa coisa que você chama de inspiração, né? Que é essa coisa que cai na cabeça da pessoa. Eu vejo uma palavra e é a palavra que faz com que... Mas é uma coisa que não tem essa... Eu acho que a gente não pode responder isso de uma forma muito exata, com muita exatidão, né? Porque em um momento uma coisa pode cair na sua cabeça realmente. Manuel Bandeira, ele falou que um belo dia ele estava lá e ele pensou assim, vou-me embora para Pasárgada. Ele passou 15 anos e 15 anos depois ele concluiu esse poema num dia. Mas, assim, eu responderia tranquilamente que é transpiração nesse sentido que você perguntou. Ou no sentido que eu entendo que seja transpiração, que é essa paixão pela língua e pela descoberta de todas as possibilidades que a língua pode dar. A língua portuguesa é muito bonita, muito linda. Ok, obrigado. Bem, o momento de interação está aberto. Eu vou abrir agora para algumas perguntas e depois a gente volta aqui para mim. De Castro, fica à vontade. Eu vou pedir para você pegar esse microfone e fazer a pergunta. Ok. Roberto, nessa sua multiplicidade de ferramentas criativas que você trabalha, particularmente eu fiquei muito feliz de ver você pensar em escrever para o público infanto-juvenil, que é um público um tanto quanto esquecido e também parece que existe um certo preconceito, achar que aquilo que se escreve para criança é uma literatura menor. E existe isso aí contra a literatura infanto-juvenil, infelizmente, né? Eu queria então que você desse um depoimento seu a respeito, falasse um pouco mais como você se encarou escrevendo para criança, porque não é a questão de jogar confete, não. Eu achei, quando eu coloquei na orelha, que eu achei fantástico a sua visão clássica. Você pegou um cordel e fez dentro do clássico do cordel e fez a do clássico dos contos de fada. Você conseguiu juntar duas artes e fazer uma terceira, uma sinergia perfeita. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi o processo de criação desse trabalho. E para Carmen, porque depois eu passo para outras pessoas, eu queria saber de você, Carmen, como é que você luta com as palavras, que não é a luta vã, né? Já diz os poetas, hein? É vã. Então você pode falar sobre, explicar por que é vã, já fica, vocês devem essa explicação que eu gostaria de saber. E saber de você como é que se organiza o seu trabalho, a questão da unidade temática. Se você acha que isso é importante num livro, e se é possível no livro de poesia ter essa unidade temática. Só isso. Bem, como eu falei, tudo é herança que a gente tem, né? Então, a minha infância foi muito rica de histórias, de imaginações. Eu brincava de inventar histórias, eu via histórias, né? Muitas pessoas me contavam histórias, né? Histórias bonitas, fantásticas, né? Aí depois a gente vai estudando, vai vendo. Eu fui professor também de literatura, de português muitos anos. E é muito bom a gente ter a consciência do que escreve. Não é que isso vai ser uma marra, mas pelo contrário, são ferramentas, são instrumentos que você tem, né? E eu acho o seguinte, que a gente deve passar boa qualidade na música, na literatura, porque muitas vezes a pessoa diz, criança não entende.
aí tenta baixar uma linguagem bem... Não, você pode falar corretamente, de forma simples, tá certo? Tem gente que acha que não, essa ideia fica muito complicada de dizer. Não, as ideias, por mais complexas que sejam, né, elas podem ser transmitidas de forma simples. Agora, isso realmente requer uma arte especial. Então, não precisa rebuscar muito, né, mas você passar com qualidade. Por exemplo, no Romance da Princesa Carlina, existe prática, tem um momento que é uma paráfrase, né? Estava a bela Inês posta em sossego, né? Estava a bela Carlina deitada, né? em pleno abandono, quer dizer, a gente vai vendo que sem querer a gente perpassa algumas das leituras que a gente fez, né? Eu não estava querendo ser camoniano, Deus, né? Camões teve sua época, né? Mas em determinados momentos a gente sem querer perpassa isso, que é uma herança que a gente tem, a herança da ancestralidade, e dá uma certa qualidade, né? Fica mais ibérico aquela coisa, quer dizer, mas isso aí já é, digamos, uma reflexão sobre o que está sendo escrito, mas a pessoa que está lendo está vendo a simplicidade e com qualidade, né? Então, esse cuidado que faz. Então, escrever para a criança, escrever belamente, você sabe fazer isso muito bem, né? Não é porque vai ser uma criança que você vai infantilizar a literatura, não, tem que ser uma literatura madura, tá certo? Compreensível, sensível. Então é esta a arte de escrever para a criança e para o público juvenil. Você tem que ser sensibilidade, e a arte requer muito, e você sabe disso. Quer dizer, a poesia, sobretudo a poesia para infantil, para criança, não pode ser uma poesia infantilizada, entendeu? Porque, veja bem, os sentimentos que estão nas crianças são sentimentos muito sérios, muito importantes, né? E nós não podemos minimizar, né? Uma dor que uma criança sente é imensa, uma alegria que uma criança sente é enorme, entendeu? Então, tudo tem sua dimensão no seu real momento, né? E, nossa, e quanta coisa que se passou quando a gente era criança, a gente começa a ter uma percepção, né, de como foi importante aquele momento para a gente, e de como aquela criança que está no passado foi mal compreendida, né? Então, quando as pessoas não resolvem isso, né, quando não tiveram oportunidade de ter uma leitura, de ter aquele escritor que se voltasse para ela, né, então ela fica realmente, ou chamado aquele gêniozinho precoce, lendo coisa que... né, ou então fica uma criança completamente alheia à literatura, à escrita. Então, por isso que é muito importante esse trabalho de autores conscientes, né, e que tenham talento. Isso é importante, tem que ter talento. Você tem. Ok.